Estamos de volta. O programa de hoje é sobre problemas com garagens em condomínio. Você que perdeu o primeiro bloco, assista, que já esclarecemos diversas dúvidas. Doutor, ficou no ar sobre condomínio que tem garagem com matrícula. E aí muda para aquele condomínio uma pessoa com dificuldade de locomoção, cadeirante, por exemplo. Dá para fazer alguma coisa? Então, tem que fazer, né? A gente tem que achar uma solução, né? Essa situação é comum, realmente. Condomínios mais antigos, que todas as vagas são escrituradas, como a gente costuma dizer, que nós dissemos aqui no primeiro bloco, que são vagas que são interpretadas à luz da legislação como uma unidade condominial independente, faz parte da unidade condominial. Numa situação como essa, como resolver? Não tem jeito, Ricardo, não tem jeito, Cristóvão. Tem que chamar uma assembleia de condomínio, trazer essa situação para a assembleia e os condôminos, como bem ilustrou aqui o Cristóvão antes, acharem por si só uma solução de como criar esta vaga de garagem. Como criar essa vaga de garagem? Não adianta. Vai ter que... Criar mesmo. Criar. O condômino vai ter que ceder, talvez, um espaço da sua vaga ali. Eu cedo aqui, você cede lá na sua, o outro, para ter um espaço mínimo para criar essa vaga. Mas criar uma vaga já não seria uma mudança de destinação, por exemplo? Não, não seria, porque ela continua sendo vaga de garagem, no espaço que é destinado à vaga de garagem, né, por uma destinação de estacionamento. Né? Então, na verdade, você não está desnaturando aquele projeto original. Tá. Agora, por que isto tem que ser feito de uma forma conciliatória? Porque se não for, este condômino, que é um portador de necessidades especiais, ele vai ingressar com uma ação judicial e muito facilmente vai ganhar essa ação. Agora, no domingo passado, ou 2 atrás, mostrou no Fantástico uma pessoa, uma cadeirante que ganhou uma ação de 50 mil reais. Pois é, vai ganhar esta ação. Nosso tribunal aqui de São Paulo tem uma enxurrada de jurisprudências nesse sentido. Eu já enfrentei como advogado no meu escritório questões como essa, né, onde a gente sugeriu ao condomínio que criasse voluntariamente então tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito, porque senão o judiciário vai dar um jeito. Se o condomínio não der o jeito, só que aí se o judiciário tiver que dar um jeito, vai ter mais gasto, porque além de advogado terão custas e uma perícia, e se bobear ainda vai pagar dano moral para essa cadeirante, para esse portador de necessidade especial. E aquele jeito mais, como que eu posso dizer, mais amigável, humanizado, de talvez uma troca entre um condômino que troque momentaneamente, né? Porque as pessoas podem mudar do apartamento, mas existe essa possibilidade? É legal fazer isso? Existe essa possibilidade. A vaga sendo escriturada, esses dois condôminos podem fazer um termo, um acordo entre eles, que não vai mexer com a matrícula imobiliária, ela vai continuar sendo de cada um deles como estava no projeto original. Mas eles fazem um acordo de cavalheiros entre eles colocam isso no papel, de que eles vão ceder mutuamente a vaga um para o outro, e amanhã depois, quando essa unidade for vendida, quer dizer, vai comercializar a unidade junto e acabou. Sim. E aí a gente pode até, talvez, entrar na questão da venda e locação de vagas de garagens, né, determinadas em condomínio. Só as vagas determinadas é que podem ser vendidas. Isso para deixar claro, né? Porque muita gente fala, vamos criar uma receita, ou quero ter uma receita, eu quero alugar, pode vender. Para deixar claro que só pode alugar e só pode vender se for vaga que tiver escritura, né? Escriturada, né? E previsto... Se a convenção permitir. Na convenção do condomínio, exatamente. Muito bem, muito bem. Previsto na convenção. E de preferência ratificado em ata. Por que eu digo de preferência ratificado em ata? Porque às vezes a gente está tratando com um condomínio de 40, 50 anos, não é raro em São Paulo, aliás, pelo contrário, São Paulo, a maioria dos condomínios são muito antigos, os condomínios novos é que são a minoria ainda, né? E são anteriores ao Código Civil de 2003, que é o nosso Código Civil que está em vigor, em vigência, são do Código de 16. Então, numa situação como essa, um condômino qualquer poderia até questionar a validade disso em juízo, uma vez que a convenção do condomínio talvez vetasse essa venda ou autorizasse essa venda de acordo com esse interesse. Por isso que a gente fala, muda a convenção e ratifica essa decisão em assembleia. Você tem casos assim de venda e aluguel pra gente, só para deixar claro, pra gente estranha ao condomínio? Estranha que não mora no condomínio. Não mora no condomínio. Você tem esse não tenho. Desse? Eu tenho aluguel, mas para os próprios condôminos. Interno. Não. E aí você exige uma burocracia, exige um documento para ter essa informação ou eles se acertam entre eles? Não, eles se acertam entre eles, até porque qualquer dano que houver na garagem, no espaço determinado, caso eles venham deixar algo que não possa deixar, eu vou acionar a unidade. Certo. Se a unidade é de X, é de Y. Perfeito para pegar o gancho aqui. Sou uma pessoa de fora do condomínio e tem 2 problemas, né? O primeiro problema é garantir a segurança e, teoricamente, o ideal seria não acesso às áreas comuns
e as unidades privadas do condomínio. Então, como fazer isso você alugando para uma pessoa estranha? É a primeira coisa que talvez já seja um problema, né? E o segundo problema é como advertir ou multar uma pessoa que tem apenas uma garagem ali dentro. Isso. Queria que você falasse um pouco sobre isso. São questões bem polêmicas, mas que, na verdade, entram em conformidade com o que já é praticado no dia a dia do condomínio. Então, a pessoa alugou uma vaga de garagem ou vendeu uma vaga de garagem que ele tinha, e acontece mesmo, né? Sim. A pessoa às vezes não tem veículo, não dirige, não pretende ter carro, a vaga tem uma matrícula própria e resolve vender para ter um dinheirinho a mais, né? Então, numa situação como essa, tem que ficar muito claro para quem compra a vaga de garagem ou quem loca essa vaga de garagem que ele passa a ter a condição de um condômino como outro qualquer em direito às obrigações e deveres e direitos dos condôminos do condomínio. Então, se ele infringir, por exemplo, o regramento do uso de vaga de garagem, diz que ele tem que esperar primeiro um portão de fora fechar para abrir o portão de dentro, que ele não pode entrar em alta velocidade na garagem, aquela coisa toda, e ele infringe essas regras, que normalmente estão no regulamento interno do condomínio. Ele será advertido. Ele é um condômino. Ele é um condômino. Na Embora só reincidência, tenha uma vaga de garagem. multado. E por que essa multa tem validade? Por que ela pode ser cobrada pelo condomínio, inclusive judicialmente, se o caso? Porque a partir do momento que ele comprou a vaga de garagem, ou ele alocou essa vaga de garagem, ele passa a ter uma responsabilidade. Você pode fazer um contrato de locação e averbar na matrícula imobiliária da vaga de garagem. Então, passa a ser uma obrigação pessoal, né? É um direito personalíssimo. Então, o condomínio pode sim cobrar dele as multas aplicadas. Essa vaga de garagem, ela pode ir a leilão por falta de pagamento da cota condominial? Pode, porque ela tem um pequeno percentual que vai ser pago da taxa condominial, essa vaga com matrícula própria. Então, numa situação pela como fração essa, ideal. pela fração ideal, deixando de pagar essa cota à parte, que é atribuída a essa fração ideal dessa vaga de garagem, o condomínio pode cobrar judicialmente, penhorar a vaga de garagem e levar a leilão. Perfeito. Cristóvão, eu vou pedir daqui a pouco para o doutor explicar vagas PMG. A gente sabe, todo mundo sabe que dentro do condomínio tem diversos tipos de tamanho de vaga de garagem. Sim. E é difícil conciliar isso com os moradores, porque como que você vai conciliar a vaga que ele foi sorteado, por exemplo, com o carro que ele vai comprar? Você tem muitos problemas com isso em condomínio? Carros que não cabem em garagem? Queria que você me contasse um pouco sobre isso. Isso aí é um problema que eu sofro praticamente semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, enfim. É um problema que a gente vive diariamente com esse tipo. Existem algumas vagas na hora do sorteio, que vamos supor, nós estávamos dando exemplo até no intervalo referente a um carro pequeno, Tiquentenco, e também com relação a um carro um pouco maior, né? Por exemplo, uma S10 e coisa assim, que não cabe na vaga. O problema maior não está na hora da assembleia, na hora da disputa das vagas, né? Da sorte, vamos dizer assim, falando, mas sim pós-assembleia. Porque aquele cara que se sentiu prejudicado e tem um carro grande e infelizmente caiu... Difícil de trocar de carro por conta do sorteio. É difícil trocar de carro por conta do sorteio. O que acontece? Ele acaba deixando o carro mal estacionado, atrapalhando um outro carro que não tem nada a ver com isso. E aí entra a parte aí do síndico, infelizmente, aí em fazer uma certa mediação. E aí tentar fazer uma negociação entre as partes, amigavelmente. É esse o caminho que você segue? Esse é o caminho que eu sigo, a parte da negociação, a parte da conciliação. Doutor, existem um número de vagas P, um número de vagas M e um número de vagas G. Na teoria, quem tem vaga P só deveria parar carros pequenos, né? É isso aí. E quem tem vagas maiores poderia parar carro maior. Mas muito difícil alguém trocar de carro porque foi sorteado por uma vaga pequena, por exemplo. Exatamente. Agora, esse é um problema, talvez, dos maiores dentro dos maiores, dos mais condomínios. chatinhos de resolver. Sim. Agora, tem uma questão importante, que até o Cristóvão estava comentando uma coisa que me fez lembrar. Às vezes acontece da construtora vender esses apartamentos já com essas vagas PMG definidas. A pessoa, quando compra o apartamento, eu tenho um carro pequeno. Então eu vou comprar um apartamento, a construtora pergunta para mim, que carro que você tem, que carro que você usualmente costuma, né? Eu tenho um Fiatzinho desses pequenininhos, um carro tal. Popular. Então tá, você ficaria com uma vaga P? Fico com uma vaga P, perfeitamente. Então ele já comprou o apartamento, sabendo que a vaga dele era P, né? Projetando essa questão da vaga P. Amanhã ou depois, esse camarada, por qualquer razão, sei lá, de repente casa com uma pessoa que tem um carro grande, ou resolve, muda de comércio, precisa de um carro maior, compra lá uma Dakota, compra lá uma SW4, compra lá Ou vendeu o apartamento. Eu nunca comprei um apartamento
acredito que ninguém ou quase ninguém compra apartamento e pergunta, a vaga é P, M ou G? É verdade. Mas deveria, porque a gente ia chegar nesse ponto agora. Ele comprou uma vaga P e aí ele depois trocou de carro para um carro maior. Ricardo, de verdade, isso é um problema dele. Porque quando ele comprou sabendo que a vaga dele era uma vaga P. Ou deveria saber? Deveria saber. Aí você fala, mas aí ele vendeu para alguém que tinha um carro maior. Quem comprou deveria ter a diligência de ter perguntado. Como é que é a vaga de garagem? Na teoria, eu, síndico, posso multar um condômino que parou um carro grande numa vaga P. Pequena. Pode multar. Mas na prática, a gente sabe se o síndico começar a fazer isso, ele vai multar talvez 1/3 dos... Ele vai ser destituído. Na prática, ele vai ser destituído. Né? Porque Vai vai criar tanta inimizade, né, que vai ser destituído. Agora, qual o caminho, desculpa te interromper mais uma vez, qual o caminho, você como advogado, embora um legalista, mas você vivencia muito segmento condominial e também é partidário da boa convivência. Isso aí, sempre. Qual que seria o caminho mais adequado nesse... O diálogo, o consenso, chamar os moradores, a atenção dos moradores para a questão que está sendo colocada ali e pedir para que eles solucionem isso. Inclusive, Ricardo Cristóvão, tem a possibilidade de você fazer uma sessão de mediação em órgãos de mediação com os condôminos todos. O órgão de mediação vai até o condomínio e tenta mediar com eles essa questão. Porque se não resolver amigavelmente, aonde que isso vai desaguar, infelizmente? No judiciário. E haverá uma decisão judicial? Haverá. Inclusive no sentido de dizer o seguinte, na pior das hipóteses, vai ficar como a construtora projetou, entregou, foi aprovado o alvará em projeto de lei da prefeitura, aquela coisa toda, vocês condôminos que se adequem a isso. Né? E se não adequar, o síndico vai multar. Agora, uma questão interessante também envolvendo essa questão das vagas de garagem. Houve um condomínio em São Paulo, uma construtora que entregou um condomínio em São Paulo, que em tese cada condomínio tinha direito a 3 vagas de garagem. Mas na prática, mal cabiam 2 carros. E no último nível de garagem, no terceiro subsolo, os carros simplesmente maiores não passavam. O teto e a parte de baixo, assim, eles não passavam. O que aconteceu? Nós conseguimos mediar essa situação com a construtora, a ponto da construtora comprar 3 casas ao lado do condomínio, derrubar as 3 casas e transformar as 3 casas num estacionamento. E aí puxar esse estacionamento para dentro do condomínio, ampliar a área de estacionamento do condomínio para que os carros pudessem Deixa eu falar uma coisa, antes do programa, a gente batendo um papo aqui, você trouxe uma informação que eu realmente não tinha conhecimento, já vi advogados dizerem de forma diferente, acho que acabou surpreendendo também o Cristóvão, sobre a questão de parar mais de um veículo dentro de uma vaga. Sim, é verdade. Porque as convenções especificam muito claro que a vaga de garagem ela é feita para a guarda de um veículo. Isso. E aí o que eu tenho visto ao longo do tempo, a grande maioria dos advogados e os procedimentos de síndico é que não importa o porte do veículo, se é uma moto, ele deve ser parado apenas um veículo. Você veio com uma notícia um pouco diferente, queria que você passasse pra gente. Exatamente. Essa notícia que eu trouxe, Ricardo Cristóvão, é uma notícia, digamos assim, mais avançada, mais atualizada da jurisprudência dos tribunais. Cabendo o veículo ou os veículos dentro da faixa demarcatória da vaga de garagem, pode ser parado mais de um veículo. Então eu tenho um carro pequeno e uma moto. Eu consigo estacionar meu carro bem próximo à parede, um espacinho ali que eu consigo colocar a minha moto na frente. Detalhe, a roda dianteira e a roda traseira da moto e o guidão, eles não podem ultrapassar a faixa amarela de demarcação. Porque não é só caber naquele espaço, né? Eu coloco a moto aqui, mas metade do pneu fica para fora daquela marca amarela. Não, isso não pode ser feito. Então, se esse condômino ingressar com uma ação judicial, ele consegue muito facilmente que ele consiga parar os 2 veículos. No seu entendimento, então, se eu tenho 5 motos e cabem dentro da minha vaga de garagem, eu posso parar as 5 motos? Pode parar 5 motos. Bicicleta não é veículo? Bicicleta, nesse sentido, não é veículo. Tem que ficar no bicicletário. Armário não é veículo? Armário não é veículo. Máquina de lavar, que não é veículo. Não é veículo, né? Não é veículo. Vou chamar um quadro que chama Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, extremamente legalista. Obviamente que a lei é importante e os tribunais também são importantes, mas nós que convivemos em condomínio temos que saber ceder. Então, antes de pensar em entrar na justiça, vamos tentar resolver os nossos problemas em comum acordo, em que todas as partes saiam beneficiadas. Existe também a possibilidade de câmeras de mediação e arbitragem. Então, antes de ir para a justiça, de ter que gastar dinheiro, de desgastar as relações,
vamos tentar de maneira amigável solucionar os nossos problemas e que todos nós que vivemos no condomínio vivemos em harmonia. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Vai ter que voltar aqui outras vezes. Vai ser um prazer. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer foi nosso. Nos vemos outras vezes? Com certeza. Eu fico agradecido por esse momento, que inclusive foi muito enriquecedor para mim, para meus conhecimentos, a participação do doutor. Muito obrigado. Aprendemos juntos. Agradeço. Muito E obrigado. você, que está em casa, não deixe de seguir nosso canal e fique antenado com as principais informações do segmento condominial. Até semana que vem.